Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 12. O bando de dragões partiu ao entardecer. O Mantisgol entrou no porto logo depois, então quando eles desembarcaram e deixaram cais, já era bem tarde. Descobriu-se que os dragões começaram a aparecer há 10 dias e a atacar dessa forma há 7 dias. Os danos atingiram a área residencial, comercial e de lazer da cidade portuária de Roronia. Apenas um dos cais do porto foi destruído, e 2 dos navios atracados sofreram danos consideráveis. Mesmo que esse fosse o único incidente, ainda assim um dos 7 cais e pieres estava completamente fora de serviço. Os navios representavam um patrimônio significativo para seus proprietários, às vezes a totalidade de sua fortuna. Foi uma perda enorme. Sendo assim, havia muito menos gente em Roronia do que o normal. Normalmente seria uma cidade agitada, com gente bebendo e cantando dia e noite, uma espécie de cidade que nunca dorme, mas nada dessa animação era visível agora. Afinal, o principal negócio da nossa empresa é a cobrança de diversos impostos em toda a Roronia, disse um homem. O homem estava sentado em uma escrivaninha, olhando pela janela aberta. Ele não era exatamente de meia idade, mas dava a impressão de ser um homem adulto. Seu uniforme de marinheiro lhe caía bem, e ele transmitia uma imagem muito mais de capitão do que Momoina ou Ginze. A mansão para onde Momoina e os outros haviam sido levados ficava em um terreno elevado, e a janela deste quarto no segundo andar oferecia uma vista completa do porto. A brisa marítima úmida era morna. Havia um grande número de mariposas no quarto, talvez atraídas pelas lâmpadas internas, e elas voavam perto do teto. As residências são uma coisa, mas nós temos que pagar pelo conserto do pier do nosso próprio bolso, continuou o homem. Nesse ritmo vamos à falência. Eu jamais imaginaria que essa palhaçada aconteceria enquanto o presidente e Kizaragi estivessem fora. Que azar. Não é hora para essas bobagens de sorte, retrucou o pescador. Você é o diretor-geral. O homem que fora chamado de diretor administrativo parecia não se importar nem um pouco com a objeção de Ginze. Ignorando o sauagem barulhento, ele lançou um olhar escrutinador sobre Haruhiro e o grupo. Recém-chegados, hein? Não é o mar. Vocês têm cheiro de terra. Eram soldados voluntários de Alterna, ou algo assim? Haruhiro não respondeu imediatamente. Seus companheiros também não abriram a boca. Ei, o homem pigarreou e riu. Estou te fazendo uma pergunta, sabia? Responda. Você não os treinou muito bem, não é, KMW? Eu ensinei Kung Fu às meninas. Sério? Chioruru é meio incerto, mas os outros 3 podem acabar sendo bem fortes. Bem, tudo bem. Melhor do que eles serem fracos, eu acho. Ei, escuta, você acha que a Yumi pode ficar mais forte? Perguntou Yumi de repente. Momoina soltou uma risadinha estranha e assentiu. Com certeza você consegue. Acho que você já está no caminho certo, Yumi. Se eu te treinar bastante por 3 ou 4 meses, você vai ser uma verdadeira mestre de Kung Fu. É isso aí. Oh, a Yumi vai ser uma lutadora de Kung Fu, é? Yumi, você é uma caçadora, né? Seus movimentos são um pouco mais ágeis que os dos guerreiros, então talvez isso ajude? Yumi não é rígida. Talvez Yumi seja bem flexível. Yarupiroron é ladra, Kuzakion é paladino e Chioruru é maga, certo? Meri é, sacerdotisa, eu acho, mas talvez ela tenha experiência em outras classes também. Setoranhan é da Vila Escondida, eu imagino? Afinal, ela tem uma Nyaya-chan com ela. Soldados praticamente voluntários então. O diretor-geral coçou o queixo. Bem, talvez sejam mais úteis do que piratas de carteirinha. Eu também. Afinal, eu também não sou uma pirata pura, acrescentou Ginze, orgulhosa. O diretor-geral o ignorou novamente. Até mesmo nosso KMW Momoina era originalmente um soldado voluntário, mas ela é apenas uma estagiária, disse Momoina. O mesmo vale para Kizaragi-chan e Shonshon. Agora ela é a chefe de uma tripulação de piratas. É a vida. E você é um diretor-gerente pirata, Giancarlo. De uma empresa pirata, sim. Embora, mesmo quando me chamam assim, eu realmente não saiba o que significa. O diretor-geral. Essa é uma pessoa muito importante. Droga, Ginze lamentou. Já estou aqui há mais tempo e só me fizeram capitão. Momoina e o diretor-geral, que aparentemente se chamava Giancarlo ou algo parecido, nem sequer olharam para Ginze enquanto ele rangia os dentes de frustração. Não seria estranho sentir um pouco de pena dele, mas havia algo naquele sauagem que não despertava a menor simpatia. Esse algo era o quão irritante ele era. Irritante demais. Pensando bem, eu ainda não tinha me apresentado, disse o diretor-geral dando de ombros. Tecnicamente sou o diretor-geral da Kai Pirate Company Giancarlo Kreitzal. É um prazer. Eu sou Haruhiro. Haruhiro o cumprimentou como representante do partido. No entanto, sentiu-se estranho o tempo todo. Porque eles, os novos recrutas, estavam sendo levados para conhecer um executivo importante da companhia pirata. Aquele executivo, Giancarlo, tinha uma atitude vaga de que diabos estou fazendo? Bem, tanto faz. Há dragões por aí. Tudo está uma bagunça. Ele parecia desinteressado e apático. Jimmy, o homem enfaixado, que até então permanecerá em silêncio, deu um passo à frente e sussurrou algo no ouvido de Giancarlo. Giancarlo reagiu como se finalmente tivesse entendido e assentiu com a cabeça. Haruhiro, não é? Seja lá o que for que os trouxe até aqui, agora vocês são membros da nossa companhia pirata KK. Parabéns por se juntarem à companhia. Muito bem, hora de aplaudir. Quando Giancarlo começou a bater palmas, Momoina disse, Eba, palmas, repetindo a onomatopeia em voz alta, enquanto Jimmy batia palmas em silêncio. Quem Ginze, que batia palmas com as 2 mãos, demonstrando certa relutância, pensava que era, bem, um capitão talvez. Pareceu uma comemoração um tanto forçada, mas não foi de todo ruim. É mesmo? Infelizmente, ao contrário de Kuzaku, que coçou a nuca envergonhado e disse obrigado. Ou de Yumi, que se curvou educadamente com o obrigadá, Haruhiro não era tão puro e inocente.
Ele trocou olhares rápidos com Shihoru. Shihoru, assim como Haruhiro, estava desconfiado. Pelas expressões em seus rostos, Setora e Mary também estavam desconfiados. Quanto a Kishi, que estava sempre perto dos pés de Setora, ele já estava em alerta desde o início. A propósito, desculpe se a pergunta é um pouco estranha, mas que tipo de organização é a Companhia Pirata Kaikai exatamente? Perguntou Haruhiro. Se nós nos juntamos à companhia, acho que você poderia nos dizer isso, pelo menos. Ninguém te avisou? Giancarlo cuspiu as palavras com exasperação, depois olhou para Jimmy e fez um gesto com o queixo. Jimmy assentiu com a cabeça, voltando-se para Haruhiro. O arquipélago Esmeralda era originalmente governado por um grande pirata chamado Caveira Morta. Segundo ele, o arquipélago Esmeralda era há muito tempo considerado um paraíso para piratas. Possuía portos onde piratas sem outro destino podiam parar em segurança, servindo também como um local de descanso para seus corpos cansados. Alguns piratas haviam nascido no arquipélago Esmeralda. Havia até rumores de que as ilhas eram o berço da pirataria. No entanto, quando a gangue dos piratas Caveira, sob o comando de Caveira Morta, assumiu o controle do local, o arquipélago Esmeralda deixou de ser um paraíso para muitos daqueles piratas. Considerado um homem de caráter, um capitão pirata compreensivo e moderado, Skull era um homem grande com cabelos e barba brancos. Quando chegou pela primeira vez ao arquipélago Esmeralda, ele se autodenominavam velho. Seus subordinados chamavam Skull de velho. Hábil em arbitrar quando havia problemas e em atuar como intermediário, uma série contínua de pessoas trouxe ideias lucrativas ao velho e fez fortuna trabalhando com ele. O velho tinha conexões em cidades comerciais como Velho e Igor, no arquipélago de Coral, e também no continente vermelho. Sempre que um pirata o consultava sobre alguma coisa, o velho começava dizendo: "Sou apenas um velho. Não sei se posso te ajudar", mas depois resolvia a situação ou apresentava um plano de ação. Fazendo amizade rapidamente com os piratas mais importantes, o velho logo conquistou a posição de coordenador. Então, um dia, ele mostrou sua verdadeira face. No seu 77º aniversário, ele disse aos outros piratas que gostaria de brindar com eles antes de partir. Cada pirata, pensando que estaria bebendo sozinho com o velho na taverna, viu que todos os maiores nomes da pirataria estavam reunidos no arquipélago Esmeralda. Tudo bem, aparentemente era isso que o velho queria. Uma festa de aniversário, hein? Havia piratas obrigados a sentar-se com aqueles com quem não se davam bem, mas como poderiam reclamar? Tendo decidido ajudar o velho a ficar bem na fita e aturar uns aos outros durante a noite, todos fizeram um brinde. Essa foi a última bebida que qualquer um deles tomou. Os piratas caíram como moscas. A bebida estava envenenada. O velho havia enganado os poderosos piratas e se livrado deles, tornando-se ditador das Ilhas Esmeralda em uma única noite. Qualquer um que se recusasse a jurar lealdade a Dead Skull era capturado pela gangue dos piratas Skull e executado. Homens e mulheres, todos iguais. Até mesmo uma menina de 12 anos foi morta por falar mal de Skull. O modus operandi deles era incrivelmente cruel. Cortavam o nariz e as orelhas e depois jogavam as vítimas no mar para que os tubarões as devorassem. Apesar do tremor, todos entenderam que não havia outra escolha a não ser se submeter a Skull. E quem derrotou o Caveira Morta? Declarou Jinzi com as narinas dilatadas. Eu sou um bom amigo do Kizaragi-san, que junto com seus camaradas realizou o feito. Kaikai é a abreviação de Kizaragi e Kreitzal. O tom de Jimmy era neutro. Naturalmente, ele nem olhou para Jinzi. Kizaragi não queria um cargo na empresa, então a irmã mais nova de Giancarlo, Anjolina, é a nossa presidente. Ela era uma pirata desde o início e se opôs à gangue dos piratas Caveira. Giancarlo deu um sorriso irônico. Estou me aproveitando da fama de Kizaragi e da minha irmãzinha. Não que eu quisesse muito esse emprego. Onde estão Kizaragi e Anjolina agora? Haruhiro perguntou. Momoina deu um pulo. Elas estão muito longe, explicou ela energicamente. Kizaragi-chan e Shonshon, Meririon e Aimari entraram no barco da presidente e partiram para o continente vermelho. A presidente está em uma viagem de negócios. Isso mesmo. E a Mitsuki provavelmente não vai voltar, acrescentou Giancarlo com um suspiro. Mesmo assim, Momoina, por que você não foi com a Kizaragi? Você nunca esteve no continente vermelho, não é? Pode não ser um lugar agradável, mas vale a pena conhecer. Momoina olhou para as mariposas voando perto do teto. Kizaragi-chan está com Shonshon, Meririon e Aimari, então imaginei que ele ficaria bem. Se você ama alguém, deixe-o ir sabe? Tipo isso? No Jinzi riu de forma arrepiante. O amor é complicado, não é? Que bom. Quanta juventude. Ora, eu nunca fui popular. Ultimamente tenho pensado em desistir das mulheres selvagem e mirar nos humanos. O que é isso? Nenhuma resposta espirituosa? Eu adoro isso, sabia? Vamos, diga-me que terei ainda menos sorte com os humanos. 3, 2, 1, já. Estava tudo em silêncio. Os únicos ruídos que se ouviam eram as ondas distantes e o bater das asas das mariposas contra o teto. Não era como se alguém tivesse tomado a iniciativa, mas havia uma política rigorosa de não dar nenhuma isca a esse selvagem. De certa forma, Jinzi os havia reunido em torno de algo, o que era realmente incrível. Há dragões vivendo no arquipélago Esmeralda há muito tempo atrás, disse Jimmy. Mary enrijeceu um pouco. Essas foram as palavras exatas que Mary havia dito enquanto os dragões atacavam Roronia.
mas os piratas do arquipélago Esmeralda sempre coexistiram com os dragões. Havia um entendimento tácito: não se aproximem dos dragões. Tentar machucá-los está, obviamente, fora de questão. Os dragões são como aves marinhas alimentando-se de peixes grandes. Não muito longe desta ilha, há um local de pesca perfeito para dragões. Nós nunca perturbamos esse local de pesca. Enquanto os piratas seguissem essas regras, os dragões os deixariam em paz. Como um bônus adicional, navios respeitáveis temiam os dragões e não se aproximavam do arquipélago Esmeralda. Os dragões eram quase como deuses protetores para os piratas. Não é estranho? Perguntou Setora num tom ousado demais para uma recém-chegada e subordinada. Talvez ela simplesmente não tivesse noção de como agir de forma servil. Por que esses deuses protetores estão atacando a cidade? Jimmy não pareceu ofendido. Sim, é estranho, concordou. Diretor-geral, como está indo essa investigação? Estamos tentando investigar, mas Giancarlo franziu a testa. Tenho meus deveres habituais, e posso ficar bastante ocupado com eles, e aí os dragões me dão ainda mais trabalho cada vez que aparecem. Os únicos peões à minha disposição são um bando de rufiões. Jimmy, se eu tivesse um cara esperto como você, talvez eu conseguisse avançar um pouco. Isso é uma desculpa, gritou Ginzi. Ei, cala a boca, Ginzi. Quer ser cozido e depois expulso? Peixe. Pelo menos desta vez não fui ignorado. Estou até feliz, mas não é um pouco cruel me cozinhar e depois me jogar fora sem me comer? Entendo. Jimmy ignorou completamente o homem-peixe. Estou cansado de andar em navios, sofrer naufrágios e esperar para ser resgatado. Então deixe-me cuidar disso para você. Afinal, sou o chefe da seção. De qual seção você é o chefe? Perguntou Shihoru. Jimmy disse, me procure, e inclinou um pouco a cabeça para o lado. Me pediram para escolher entre diretor assistente, chefe de seção e chefe de departamento, e eu simplesmente aceitei qualquer um, então nem sei. Quando estou em um navio, sou mais importante que o resto da tripulação, mas menos importante que o capitão. Em terra, estou acima dos capitães, mas abaixo do diretor administrativo. É mais ou menos assim que a empresa está estruturada. Então, sobre essa investigação, vou precisar de pessoas. Giancarlo acenou com a mão como quem diz faça o que quiser, e então olhou para Haruhiro. Ora, isso não é conveniente? Começou Jimmy. Já sei onde isso vai dar, pensou Haruhiro. Haruhiro agiu antes que Jimmy pudesse mencionar o assunto. Claro, nós ajudaremos. Tenho certeza de que seremos um pouco mais úteis do que os piratas. Mas há uma condição. Há muito tempo, até mesmo negociar preços nas lojas de Alterna parecia um fardo. Agora Haruhiro iniciava as negociações como se fosse a coisa mais natural do mundo, tentando obter o melhor acordo possível da outra parte. Ele não era de se gabar, mas sentia que tinha ficado muito mais ousado. A condição inicial de Haruhiro era que eles pudessem deixar de ser piratas, ou seja, serem demitidos da companhia pirata K&K, e então firmar um novo contrato por prazo determinado para a investigação do incidente dos ataques do dragão de Horonia. Afinal, Haruhiro e seu grupo haviam descoberto a entrada para aquele mundo subterrâneo desconhecido, o Reino do Crepúsculo, no Buraco das Maravilhas. Além disso, eles haviam vagado do Reino do Crepúsculo para Darungar, escalado a Montanha do Dragão de Fogo a partir da cidade Orc de Valuandin e, após muitas dificuldades, retornado a Gringar. Então, depois de conseguirem escapar do perigoso Vale dos Mil e passarem por vários acontecimentos, eles atravessaram o mar para chegar aqui, no arquipélago Esmeralda. Poucas pessoas tinham tanta experiência quanto eles. Analisando suas trajetórias profissionais, eles se assemelhavam menos a soldados voluntários e mais a um grupo de aventureiros profissionais. Portanto, se eles pretendiam investigar os dragões como aventureiros, não se recusaram a aceitar o trabalho. Contudo, se a empresa queria profissionais para realizar um trabalho profissional, eles mereciam ser tratados como tal. O diretor-geral Giancarlo parecia disposto a aceitar, mas Ginzi recusou teimosamente. Os piratas tinham suas próprias regras, incluindo uma que estipulava que o capitão era eleito por sua tripulação, e se um dos tripulantes fizesse um pedido, o capitão o aprovava ou rejeitava. Se um tripulante discordasse, o correto era desafiar o capitão para um duelo. A Momoina-san fez de vocês suas subordinadas, então se quiserem sair, digam isso para a Momoina-san, gritou Ginzi. Não que ela vá deixar. Não é Momoina-san? Eu estou certa, não estou? É verdade. Afinal, Harupiroron e seus amigos são meus subordinados. Vejam. Aí está. Só resta um método para vocês. Duelo com Momoina-san. Vençam e estarão livres para deixar de ser piratas. Não, Haruhiro não tinha como vencer. Se ele tivesse conseguido, nem teria se tornado um pirata. No fim, ele continuou negociando, e o acordo final foi que Haruhiro e o grupo investigariam como membros da companhia pirata K&K, ou seja, ainda como piratas. Mas se descobrissem a causa dos ataques, seriam recompensados. Havia duas recompensas. A primeira era deixar de ser piratas. A segunda era serem levados de navio para a cidade livre de Vele. Se eles chegassem a Vele como pessoas livres, Alterna ficaria muito mais perto de repente. A primeira coisa que Haruhiro e seu grupo fizeram foi examinar os locais onde os dragões haviam atacado. Este é o cais destruído pelos dragões, hein? Ponderou Haruhiro. Os dragões chegaram pela primeira vez há 10 dias. No dia seguinte, e no dia depois desse, eles apenas sobrevoaram Horonia. Então, há 7 dias antes do meio-dia, ocorreu o primeiro ataque neste pier número 2. Eles haviam saído da mansão imediatamente após o fim das negociações, então ainda era noite. Os dragões começariam a voar assim que amanhecesse, então o grupo teve que agir na escuridão. Estavam bastante exaustos pela viagem, ou melhor, pelo enjoo marítimo, mas bem, isso não ia matá-los. O pier número 2 aparentemente tinha o formato da letra F. Haruhiro se agachou e iluminou a área aos seus pés com sua lâmpada.
O mar estava baixo. Ali seria a parte inferior da linha horizontal do F. Teriam os dragões pousado ali? As tábuas da ponte foram esmagadas obviamente e as vigas também. Parecia que vários pilares de sustentação também estavam quebrados. Como vai? Mary se agachou ao lado dele, jogando o cabelo para trás da orelha. Haruhiro murmurou uma resposta apropriada, como é ruim, ou algo semelhante. Considerando que os danos causados pelos dragões se espalharam por uma vasta área, o grupo decidiu se separar. Haruhiro e Mary ficaram no pier número 2. Ele não precisou de um guia para encontrar o porto, e apenas um cais havia sido destruído, então ele conseguiu descobrir onde ficava rapidamente. Haruhiro teria se saído bem sozinho, mas se Setora e Kishi fossem contados como uma unidade, seriam 6, então eles se dividiram em 3 pares. Ele teria ficado bem com qualquer um como parceiro, mas por algum motivo Shihoru e Yumi e Kuzaku e Setora formaram pares rapidamente, deixando-o com Mary. Isso por si só não era problema algum. Mas, deve ser aqui também que os navios foram destruídos. Mary estava como sempre. Ou pelo menos parecia. Haruhiro também precisava manter a compostura, embora esse não fosse o motivo. Parece que sim. Os 2 navios atracados neste cais foram destruídos. Mas pelo que ouvimos, os cais e docas não foram atacados desde então, certo? Então, talvez eles estivessem atrás dos navios? Desde que destruíram o pier número 2, os navios pararam de chegar ao porto durante o dia. Os dragões não estão atacando os piers e cais porque não vem nenhum navio. Mas se fosse esse o caso, eles atacariam os navios que se abrigam fora do porto, não é? Você pode ter razão. Se for esse o caso, será que foi mera coincidência que este cais e os navios tenham sido as primeiras coisas destruídas? Pode ser. Ou pode não ser. Não podemos afirmar nada ainda. Mas é interessante que eles só tenham atracado no porto uma vez. Haruhiro apoiou sua lâmpada nas tábuas da ponte. Ele respirou fundo. Ele queria saber mais sobre os dragões. Claro que perguntou a Jimmy, mas descobriu que nem mesmo os piratas do arquipélago Esmeralda sabiam muita coisa sobre eles. Na verdade, a postura básica dos piratas era de que era melhor não saber nada sobre dragões e que não precisavam saber. Até então, os piratas se davam muito bem, sem interagir ou interferir uns com os outros. Por que essa relação havia se rompido agora? A causa não pode ser os dragões, disse Haruhiro. Tenho certeza de que os humanos fizeram algo primeiro. Concordo. Os dragões não estão atacando Horonia para comer os piratas, nem nada do tipo. Ouvi dizer que os dragões ainda estão pescando em seu local de costume. Será que alguém fez algo para irritar os dragões? Mas se esse fosse o problema, acho que os dragões poderiam ter destruído este lugar muito pior. Desculpe, disse Mary. Quem me dera saber mais coisas que pudessem ajudar. Mary baixou a cabeça como se tentasse esfregar o rosto nos joelhos. Seria fácil dizer, não se preocupe com isso. Mas como ela poderia não se preocupar? Provavelmente tinha a ver com um problema pessoal da Mary. Se fosse algo externo a ela, seria fácil ignorar, mas sendo um problema interno, ela não conseguia fazer isso. Ficarei feliz em te ouvir, pensou Haruhiro. Por que você não me conta? Quer dizer, só de desabafar já pode te fazer sentir um pouco melhor. Não importa o que você diga, eu vou ficar bem. Você não precisa se preocupar com isso. Várias palavras me vieram à mente. Todas soavam baratas, insinceras ou inadequadas, então foi difícil dizê-las. E se, em vez de falar com ela, ele simplesmente a abraçasse forte? Não, era exatamente isso que ele queria fazer, não era? Isso não seria se aproveitar da fragilidade dela? Mesmo assim, Mary provavelmente estava se sentindo vulnerável naquele momento. Ele queria encorajá-la. Anime-la não podia ser uma coisa ruim. Não, mas como isso levou a ele a abraçá-la ou algo do tipo? Quanto disso era ele pensando em Mary, e quanto era apenas o seu próprio desejo? Sinceramente, ele desejava poder simplesmente esquecer tudo, pensar apenas em Mary. Se ele pudesse não se preocupar consigo mesmo e pensar apenas em Mary, e somente nela, qual melhor seria? Isso fez Haruhiro perceber tudo de novo. Que ele amava Mary. Foi por amor que ele quis fazer seu amor por ela desaparecer. Ele desejava poder apagar completamente seus próprios sentimentos, para que pudesse tomar uma decisão sensata sobre o que era melhor para Mary. Pensamentos sobre como ele queria tocá-la, ou como queria fazer isso ou aquilo, ou como seria bom se as coisas acontecessem de uma certa maneira, surgiam um após o outro. E ele não conseguia afastá-los. Ele desejava que aquela parte dele simplesmente morresse. Deve haver alguém que saiba algo sobre os dragões em algum lugar. Mary ergueu o rosto, olhou para Haruhiro e sorriu. Este pode ser um paraíso para piratas, mas há mais do que apenas piratas nesta ilha. Os habitantes originais também estão aqui. Eu acho. Faz sentido. Haruhiro disfarçou sua confusão, pegando a lâmpada enquanto se levantava. Este era o arquipélago Esmeralda. Havia várias ilhas. Era bem provável que houvesse nativos por perto. Mesmo sem saber disso, ele podia mais ou menos adivinhar. Estava certo. Mesmo que ela não soubesse. Se aquele idiota insensível estivesse por perto, provavelmente diria, que diferença faz? Se ela sabe coisas que não poderia saber e usa magia que não poderia usar, isso é apenas conveniente. Será que era certo levar isso na brincadeira? Se fosse assim, Mary talvez não precisasse se preocupar. Mas Haruhiro não diria isso. Que diferença faz? Seria demais. Haruhiro e Mary encontrarão-se com o time Yumi e o time Kuzaku antes do amanhecer. Eles concluíram que se conseguissem se afastar da cidade por enquanto, as chances de evitar um ataque de dragão seriam altas. Eles analisaram as informações que tinham até então na praia perto de Horonia com o chefe de seção Jimmy, da companhia pirata K&K. Era um novo dia, portanto, o primeiro dia dos ataques de dragões havia sido 8 dias atrás. Apenas um dragão apareceu, destruindo o cais número 2, danificando gravemente 2 navios e causando cerca de 30 baixas. Há 7 dias, outro dragão atacou a zona de lazer, destruindo 3 bares e ferindo apenas 20 pessoas, sem nenhuma morte.
provavelmente porque poucas pessoas iam beber no meio do dia. 6 dias atrás, 2 dragões atacaram a área comercial, onde se concentravam o mercado e as lojas, e os danos foram muito maiores. Mais de 10 mortos e mais de 100 feridos. Há 5 dias, 2 dragões atacaram casas no bairro residencial durante 3 dias consecutivos. Mais de 20 casas foram total ou parcialmente destruídas. O número de mortos e feridos ultrapassa 50. Anteontem, um terceiro dragão apareceu pela primeira vez. Naquele dia, 2 bares na zona de lazer e 10 casas no bairro residencial foram danificados. Aparentemente não houve muitas vítimas. Finalmente, ontem houve 3 dragões novamente. 8 residências foram destruídas e o mercado ficou quase totalmente arrasado. No entanto, todos, exceto os idosos, haviam evacuado, então houve poucas vítimas nesse ataque. Os dragões chegariam voando assim que o sol nascesse completamente. Eles não ficariam circulando sobre Horonia o tempo todo, também se afastariam para seus pesqueiros. Se seguissem o mesmo padrão, atacariam a cidade apenas 1 ou 2 vezes por dia, retornando para casa antes do pôr do sol. Ao que tudo indicava, os piratas realmente não sabiam muito sobre os dragões. O arquipélago Esmeralda era composto pela ilha principal, Ilha Esmeralda, 3 ilhas a leste dela, Ilha Kunu, Ilha Rema e Ilha Ozu, e várias ilhas menores. Os dragões viviam em um local ao norte da ilha principal chamado Ninho do Dragão, e Horonia ficava em uma baía na extremidade sul. Os pesqueiros dos dragões ficavam numa área marítima a 2 ou 3 quilômetros a sudeste de Horonia. De Horonia, os dragões podiam ser vistos voando por ali praticamente todos os dias. Todos sabiam que havia vários dragões. No entanto, ninguém sabia exatamente quantos eram. Os dragões que viviam nesta ilha tinham escamas como esmeraldas. Aparentemente foi daí que surgiu o nome Ilha Esmeralda. Eles tinham asas e voavam. Pescavam e comiam peixes em seus pesqueiros. Em termos de tamanho, alguns tinham cerca de 30 metros com as asas abertas. Havia variações individuais, no entanto. Os dragões maiores eram mais velhos e os menores presumivelmente mais jovens. Talvez fossem pais e filhotes. Isso era praticamente tudo que os piratas sabiam sobre os dragões. Logo o sol nasceu. Os 3 dragões voaram até Horonia e começaram a sobrevoá-la em círculos. Não podemos matá-los? Perguntou Setora. Ah, eu também já me perguntei isso. Kuzaku estava sentado na praia com as longas pernas bem abertas. Vendo que Kishi estava enroscado usando aquelas pernas como travesseiro, Uniaya provavelmente estava dormindo. Quando foi que eles começaram a se dar bem? São 3 que vêm atacar a cidade, certo? Tenho a impressão de que se conseguíssemos eliminar só o grandão, talvez eles parassem de vir. Você estaria correndo o maior perigo, sabia, Kuzaku-kun? Perguntou Shihoru. Bem, sim, respondeu Kuzaku franzindo a testa e erguendo apenas uma das sobrancelhas. Tipo, se eu consigo ficar quieto, será que os outros não conseguiriam lidar com o resto? Isso é muito aleatório, murmurou Mary. Não, se decidirmos mesmo fazer isso, vou pensar bem antes de tomar, ok? Sei lá, é uma questão de escolhas, digamos assim. Estava pensando se derrotar os dragões é uma opção. Haruhiro franziu a testa. Prefiro não correr riscos desnecessários. Yumi fez o gesto de disparar uma flecha com seu arco. Você acha que flechas funcionariam? As escamas deles são duras demais para flechas perfurarem, respondeu Jimmy. Só para você saber, os piratas corajosos e estúpidos que tentaram atirar neles com bestas morreram. Não sei nada sobre magia. Se quiser tentar, fique à vontade. Não vou impedi-lo. Armas? Perguntou Haruhiro, mas Jimmy balançou a cabeça levemente. Kizaraji e os outros que foram para o continente vermelho têm vários deles, mas nós só temos um. Além disso, não há pólvora. Pelo que sei, o tiro que demos para intimidar vocês consumiu o resto. Mesmo que tivessem a pólvora necessária, uma única arma não seria suficiente para nada. Não, várias armas não mudariam nada. Se os dragões estivessem voando, provavelmente não conseguiriam atingi-los. Então você conhece alguém que esteja familiarizado com dragões? Perguntou Haruhiro. Pirata ou não? Jimmy pensou por um momento antes de abrir a boca. Tenho uma ideia. Existem pessoas que viviam nesta ilha antes dos piratas construírem Horonia. Elas pertencem a uma raça chamada Runarukas. Os nativos da Ilha Esmeralda, os Runarukas, viviam nas áreas florestais da ilha principal, bem como nas ilhas Rema, Ozu e em diversas ilhas menores. Os Runarukas, assim como os dragões, eram uma raça misteriosa, e quase nada se sabia sobre eles com certeza. Contudo, eles não se opunham aos piratas e mantinham relações comerciais com eles. Raramente um jovem Runaruka chegava a Horonia, e houve até mesmo ocasiões em que se tornaram piratas. Na verdade, nossa empresa tem um pirata Runaruka, disse Jimmy. Mas eles mal conseguem se comunicar no idioma humano comum que estamos usando agora. Eles também não falam a língua dos orcs nem o manguiche dos mortos-vivos. Os Runarukas são reservados por natureza, então não sei se eles poderiam ser de alguma ajuda. Talvez não sejam de muita utilidade. De qualquer forma, eles teriam que encontrar aquele membro da tripulação e conversar primeiro. Quando Haruhiro pediu que ele fizesse isso, Jimmy concordou e pouco depois do meio-dia, levou aquele Runaruka até a praia. Eles estavam prestes a começar as apresentações quando os dragões começaram a descer sobre Horonia. Ah! Eta, Unakai, Nai, Chata. O Runaruka emitiu sons que pareciam palavras, cobrindo o peito com as 2 mãos e balançando a cabeça. Não estava claro se era macho ou fêmea. Para resumir, parecia uma raposa.
Seu rosto era, no mínimo, semelhante ao de uma raposa. Vestia roupas de marinheiro. Seu corpo era similar ao de um humano bípede ou de um orc, mas os braços eram relativamente curtos em relação ao torso. Todo seu corpo era coberto de pelos. Havia um buraco na parte de trás de suas calças, e uma cauda saía por ele. Um dragão desceu a Horonia, e poeira e fumaça começaram a subir. Os outros dois ainda estavam no céu. Niara, Niara. O Runaruka estava lamentando ou com medo? Matá-los provavelmente está fora de questão, disse Kuzaku. O Runaruka disse, com os olhos arregalados. Matar? Não. Matar? Não. Doraga, Etvana, Vita, Shi, Guadiva. Não tenho a mínima ideia do que você está dizendo. Matar, Doraga, Na. Você acha que está dizendo que matar os dragões seria ruim? Perguntou Yumi. Yumi-san, você entende o que essa pessoa está dizendo? Respondeu Kuzaku. Não entender completamente, mas ter uma sensação? Talvez? Matar, Doraga, Na. O Runaruka se virou para Yumi e repetiu com um aceno de cabeça. Matar, Na. Dragão. Doraga. Matar, bom, não. De acordo com a interpretação de Yumi, o nome do Runaruka era Tsuha, e ele estava em algum lugar entre homem e mulher. As crianças Runaruka escolhiam se seriam homens ou mulheres quando crescessem. Tsuha ainda não havia escolhido nenhum dos dois, mas não era mais criança, então isso o colocava em algum lugar entre homem e mulher. Os Runarukas viviam na Ilha Esmeralda há muito, muito tempo. Então, um Doraga macho e uma Doraga fêmea, ou seja, um casal de dragões em acasalamento chegaram à ilha. A vida dos Runarukas melhorou desde então, e eles passaram a ver os Doragas como mensageiros de Deus. Houve várias ocasiões no passado em que os Runarukas fizeram algo ruim e irritaram os Doragas. Tsuha não entraria em detalhes, mas se eles dissessem algo assustador, um Gelguva aparecia e eles ficavam doentes. Os Gelgus eram pretos como a noite e se esgueiravam sob a proteção da escuridão para não serem vistos. No entanto, quando um Gelguva estava por perto, um vento gélido soprava, então era possível perceber imediatamente, diziam eles. Parecia que o caráter secreto dos Runarukas tinha a ver com esses Gelgus. Haruhiro concordou quando Tsuha disse que alguém havia feito algo errado, e isso enfureceu os Doragas. Se os Runarukas tivessem feito isso, os Doragas teriam atacado as florestas onde eles viviam. Portanto, se Horonia estava sendo atacada, certamente significava que os piratas haviam feito algo que não deveriam. Ruim. Doraga. Brava. GRRR. O quê? GRRR. Yumi gritou. O que faz a Doraga GRRR? Brava? Yumi tentou várias vezes, usando mímica em suas perguntas, mas Tsuha permaneceu em silêncio e não disse nada. Deve estar com medo do Gelguv. Os 3 dragões entraram em fúria em Horonia, depois partiram e começaram a circular novamente. A grande maioria da população agora esperava que os dragões viessem, então evitavam as ruas durante o dia. Alguns permaneceram na cidade como um teste de coragem, e alguns bêbados continuaram bebendo apesar de tudo, mas provavelmente ninguém morreu. Embora os danos aos prédios e estradas fossem extensos, os dragões não haviam se tornado realmente agressivos. Bem, não havia como saber como eles realmente se sentiam, mas era claro que estavam se contendo. Caso contrário, Horonia estaria em apuros ainda maiores, e coisas muito piores teriam acontecido à cidade. Todos os piratas, incluindo a companhia pirata K&K, já teriam fugido da ilha há muito tempo. No entanto, isso não aconteceu. Por que isso aconteceu? Foi até divertido. Ele conseguia ouvi-los. Vozes vindas de algum lugar. Isso, e o som das ondas. Ele deveria abrir os olhos. Isso seria o melhor a fazer. Mas ele não queria. Naturalmente, ele não poderia mantê-las fechadas para sempre. Ele sabia disso. Mas só mais um pouquinho. Ele queria ficar assim por mais um pouco. Basicamente, ele estava cansado. Exausto de corpo e alma. Claro que estava. Não conseguirá dormir direito no barco por causa do enjoo. E quando finalmente chegaram à costa, se envolveram em alguma coisa ridícula de novo. Foi por isso. Sim. Quando os dragões voaram para longe mais cedo, ele pensou que talvez pudesse tirar uma soneca. Ele sentia que quando a noite chegasse, haveria coisas que ele precisaria fazer. Mas, na verdade, ele já não sabia mais o que fazer. Sentia que sua mente havia parado de funcionar, como se tivesse chegado ao seu limite. Desculpem, vou dormir um pouco, disse ele, e ninguém se opôs. Ou pelo menos era o que ele pensava. Provavelmente. Suas lembranças eram um pouco vagas. Ele tinha ido a um lugar que parecia decente e depois foi dormir. Ainda não estava escuro. Ou talvez ele tivesse dormido a noite toda e o amanhecer já tivesse chegado. Não, isso não era possível. Se fosse esse o caso, ele estaria mais desperto. Ele não havia sonhado. Pelo menos não se lembrava muito bem disso. Sua mente estava gradualmente clareando. Seus sentimentos de preciso mesmo levantar? Quero ficar mais um pouco deitado, e sua vontade de preciso levantar estavam em conflito. Ufa! Ele respirou fundo e... Ah, você acordou? Perguntou alguém a ele. Sim, respondeu ele, sentando-se ao mesmo tempo em que abriu os olhos. Esta praia estava voltada para o mar a sudoeste. O sol poente despontava por trás da linha do horizonte, iluminando a superfície da água. O céu e o mar a oeste pareciam estar em chamas. A brisa, tão leve que apenas ocasionalmente brincava com seus cabelos, estava tão desagradavelmente quente como sempre. Antes que o suor noturno secasse, ele começou a suar novamente. Se dissesse ufa, que calor! Sentia que isso só o faria sentir mais calor, então fez questão de não dizer. Bem, era melhor do que estar frio pelo menos. Mesmo assim, estava um calor infernal. Devia ser por isso que as garotas estavam brincando descalças na beira da água. Não apenas na borda, eles estavam com a água dentro até um pouco abaixo dos joelhos. Splosh! Yumi pegou uma grande quantidade de água com as mãos e a jogou na direção de Shihoru, Mary e Setora. Ek! Shihoru gritou e se agarrou a Mary. Setora deu um salto para trás. Ela desferiu um chute certeiro na superfície da água. Miau! Gritou Yumi.
Com o rosto cheio de água do mar, ela se lançou sobre Setora. Murrar! Setora saiu dançando com agilidade. Yumi gritou, pugia, e acabou dando um mergulho raso no mar, mas logo voltou à superfície e se agarrou à perna direita de Setora. Miau! Espere, você pare! Miau! Uva! Setora foi arrastada para o mar. A profundidade era de talvez 30 centímetros, mas foi mais do que suficiente para deixá-la completamente encharcada. Os dois logo estavam rolando na água. Maldito caçador! Pare! Solte-o! Chame a Yumi de Yumi! Se você fizer isso, Yumi vai te deixar ir. Quem te chamaria assim? Se você vai continuar assim, Yumi não vai te deixar ir. Você é teimoso. Ah! Shihoru e Mary estavam sorrindo enquanto observavam os dois brigando, ou pelo menos era o que parecia, até que Mary de repente exclamou, pronto, e empurrou Shihoru. Shihoru exclamou, ek, e caiu ficando completamente encharcada. Isso foi maldade. Como que dizendo, não vou deixar você se safar dessa. Shihoru também jogou água do mar em Mary. Está salgado, reclamou Mary, respondendo à provocação dela. Hahaha, Haruhiro achou aquilo muito engraçado. Mas ao mesmo tempo, sentiu um calor na parte de trás do nariz e pressionou a ponte do nariz involuntariamente. Kuzaku fungou. Eu sei que é estranho dizer isso depois do que acabou de acontecer com a cidade, mas... Kuzaku havia tirado sua armadura e estava sem camisa. Kishi estava deitado contra as pernas de Kuzaku com os olhos fechados, mas a julgar pela forma como suas orelhas estavam eretas, Uniaya não estava dormindo. É realmente tranquilo, não é? Quando foi a última vez que relaxamos assim? Eu me pergunto. Não era como se estivessem sempre em alerta. Se não tivessem baixado a guarda de vez em quando, nunca teriam chegado tão longe. Mas era verdade, não parecia que tivessem tido muitos momentos para relaxar assim. É como férias de verão, disse Haruhiro. Kuzaku riu um pouco e enxugou a testa com a mão. Férias de verão, hein? Murmurou e então disse, assentindo com a cabeça. Pareceu levar um tempo para ele encontrar as palavras certas. Férias de verão, hein? Tipo, eu sei o que isso significa. De alguma forma, isso parece diferente. Não consigo explicar direito. O que são férias de verão, quero dizer. Eu me pergunto o que está acontecendo comigo. Eu sei, né? Disse Haruhiro. É estranho dizer isso quando fui eu quem usou essas palavras, mas eu meio que entendo o que você quer dizer. Mas tem mesmo cara de férias de verão, né? Que bom. Com certeza. Mas nossa, as garotas são mesmo muito enérgicas, né? Você não está cansado, Kuzaku? Eu estava descansando aqui, então estou bem, mais ou menos. Será que eu estava roncando? Arriscou Haruhiro. Só um pouquinho. Nossa, sério? Acho que você estava mais derrotado do que eu, disse Kuzaku. Afinal, você usa a cabeça. Espero estar usando bem. Não estou pensando em nada. Você está me deixando relaxar. Kuzaku bocejou, movendo a cabeça languidamente de um lado para o outro. Havia o que pareciam ser troncos espalhados pela praia arenosa. De vez em quando, eles se moviam lentamente. Não eram pedaços de madeira à deriva nem nada parecido. Eram criaturas vivas. Pareciam focas, só que mais arredondadas. Se você se aproximasse, elas se assustavam bastante, mas de longe eram muito fofas. Ver esses tipos de animais marinhos, semelhantes a feras, relaxando, e com tantos deles deitados por perto, pode ser um dos motivos pelos quais seus corações estavam tão tranquilos. Tem problema ficar encharcado de água salgada assim? Ponderou Haruhiro. Tenho a impressão de que, ao contrário da água doce, ela não seca tão facilmente. Kuzaku riu. Eles só iam molhar os pés no começo. Aí a Yumi se envolveu de verdade. Em algum momento, acho que todos eles simplesmente pararam de se importar com isso. Eles são incrivelmente enérgicos, não são? Uma voz repentina surgiu atrás dele, surpreendendo Haruhiro. Quando ele se virou, o morto-vivo envolto em bandagens com roupas por cima estava agachado ali. Disse Haruhiro. Chefe de seção. Era aí que você estava. Eu não sabia. Eu também já estava acordado há algum tempo, então estava descansando. Você não se mexeu nem um pouco, disse Kuzaku, soltando em seguida outro leve bocejo. Agora Yumi estava atacando Mary. Talvez ela tivesse baixado a guarda, porque Shihoru estava fazendo cócegas nas costelas de Setora. Pensando bem, será que os mortos-vivos também dormem? A pergunta de Kuzaku pareceu um pouco rude, mas, pensando bem, talvez não fosse. Nós dormimos, respondeu Jimmy simplesmente. Embora eu suspeite que nosso sono seja um pouco diferente do de vocês. Vocês, humanos, têm sonhos, não é? Às vezes não. Espera aí, mortos-vivos não sonham? Sim. Dizem que temos um longo sonho pouco antes de sermos destruídos, mas ninguém pode realmente saber isso. Nosso sono é... Como posso expressar isso? É como se tudo tivesse se transformado em lama. Como se estivéssemos nos afogando em um pântano. Parece que isso só te deixaria mais cansado, comentou Haruhiro. Jimmy verificou o estado das suas bandagens. Não é uma sensação agradável, admito, reconheceu. Mas se ficarmos acordados, esse pântano nos pressiona. Ficamos com sono, digamos assim. Acho que entre prazer e desprazer, sentimos consideravelmente mais o último. Em outras palavras, não estamos nos divertindo muito. Uau, disse Kuzaku. Acho que fico feliz por ser humano então. Jimmy parecia descontente. Kuzaku, você... desculpe. Não é como se o Jimmy-san tivesse decidido se tornar um morto-vivo. Não fiz isso, disse Jimmy sem elevar a voz e sorriu. Eu odeio mortos-vivos. Isso me inclui, sabe? O que é um ser vivo? Eu diria que é algo que cresce, se reproduz e tem vida. Nesse caso, nós mortos-vivos não somos criaturas vivas. Vida é um conceito abstrato demais para eu entender, mas nós não crescemos e não nos reproduzimos. O que exatamente somos nós, eu me pergunto. Seria mais fácil se pudéssemos simplesmente não pensar, como zumbis e esqueletos ocos que vagam por aí sob a maldição do rei sem vida. Você é muito parecido com um
humano, Jimmy-san, disse Kuzaku. Não que eu saiba como são os outros mortos-vivos. Estou fingindo ser humano, Kuzaku-kun. Mesmo que não importa o que eu faça, eu não consiga ser humano. Não entendo muito bem coisas complicadas. Mas seja atuação ou não, se você se encaixa no papel, não está tudo bem. Jimmy-san, você faz isso porque odeia mortos-vivos e prefere ser como um humano, certo? Deixando de lado a questão de se há algo de errado em ser um morto-vivo. É isso que você está fazendo. Sim, eu queria me tornar qualquer coisa, menos um morto-vivo se pudesse. Mas é impossível. Kuzaku balançou a cabeça. Isso, não sei como chamar. Isso é importante. Mais do que a sua raça, acho que isso é o mais importante. O que você quer fazer e o que você realmente faz. Honestamente, não acho que importe a sua raça. Não me importo com caras como você, Jimmy-san. Não que eu te conheça muito bem, mas tenho essa impressão. Entendo. O tom de Jimmy era neutro. Mesmo assim, suas emoções transpareciam sutilmente na entonação e nas pausas entre as palavras. Como agora, por exemplo. Você é o segundo ser humano a me dizer algo assim. Você deve ser um sujeito curioso, tenho certeza. Jimmy provavelmente estava feliz, mas ao mesmo tempo talvez se sentisse envergonhado. Kuzaku era um sujeito curioso. Ele também era um cara legal. Pensando bem, seu primeiro grupo foi dizimado e Kuzaku sobreviveu sozinho. Apesar daquela experiência incrivelmente difícil, ele se reergueu do fundo do poço. Além disso, não esperou que ninguém o ajudasse. Seguiu em frente por conta própria. Ele tinha uma positividade que faltava a Haruhiro. Kuzaku não tinha um ar trágico e não era cínico. Mesmo quando teve sentimentos por Mary e foi rejeitado, ele não ficou deprimido por isso. Espera aí. Por que Mary rejeitou Kuzaku? Ele era um cara legal, né? Era um partidão, não era? Não como um peixe, claro. Mas não, falando sério. Se Haruhiro fosse uma mulher, e um cara como Kuzaku gostasse dele, bem, ele não se sentiria mal por isso. O jeito como o cara agia como uma criança mimada o fazia se sentir um pouco inseguro às vezes, mas mesmo assim ele arriscava a própria vida sem hesitar. Ele despertava o instinto maternal, mas ao mesmo tempo era másculo. Ele era um cara tão bom que por um tempo, Haruhiro sentiu inveja dele. Isso o entristecia, pensar em como ele tinha sido mesquinho. Haruko acordou. Yumi gritou. Ele olhou para o lado. Nvei. Yumi acenou com os braços bem abertos. Haruhiro acenou de volta. Acabei de acordar. Então, Haruko e Kuzaku, por que vocês não vêm para cá? Jimmy-chan também. Todo mundo pode brincar junto. Passo, disse Jimmy simplesmente. Não sei nadar. Mas você é um pirata. Pia de mortos-vivos. Sério? Mas isso pode ser só impressão minha. Certo. Kuzaku balançou a perna esquerda e esperou que Kishi se afastasse por conta própria antes de se levantar. Vamos lá, Haruhiro. De vez em quando precisamos de um pouco de recreação, para fortalecer nossos laços como camaradas, digamos assim. Essas coisas são importantes. Eu acho. Haruhiro ainda estava meio exausto e, para falar a verdade, estava relutante em fazer aquilo, mas precisava se adaptar. Além disso, provavelmente seria divertido à sua maneira. Com o ufa, Haruhiro se levantou. Vamos, corre. Kuzaku puxou-o pelo braço. Uau! Haruhiro quase tropeçou e Kuzaku riu. Reclamar de tudo era um incômodo. Haruhiro acelerou o passo e não resistiu. Ah, certo, tenha cuidado. Jimmy estava dizendo alguma coisa. O quê? Haruhiro tentou se virar, mas Kuzaku ergueu com um grunhido e o jogou no mar. Ei, espera aí, de onde veio essa força idiota? A água chegava apenas até os tornozelos, mas era areia, então era macia, e ele conseguiu cair graciosamente. Mesmo assim ficou todo molhado. Haruhiro deu um pulo. Por que isso? Droga, Kuzaku. Valharra. Me pegue se puder. Kuzaku levantou a perna muito alto, fazendo grandes respingos ao sair correndo. Espere aí. Haruhiro correu atrás dele. Em parte devido ao jeito estranho como corria, Kuzaku não era lá muito rápido. Haruhiro o alcançaria num instante. Ah, você está totalmente vulnerável, gritou Yumi enquanto o atacava por trás. Você é muito óbvia. Haruhiro desviou-se, esquivando-se da investida de Yumi. Quando Kuzaku mudou de ideia e também partiu para o ataque, Haruhiro já havia previsto isso. Lá vem ele. Golpe de corpo. Quem deixou isso atingi-los? Gritou Haruhiro. Ele não foi para os lados nem para trás. Para a frente. Haruhiro baixou a postura, passando por baixo de Kuzaku enquanto este vinha em sua direção para um desarme, com os braços bem abertos. Vá. Kuzaku acabou usando seu golpe corporal, ou seja lá o que fosse, na água do mar. Haruhiro parou para observar. Talvez tenha sido um erro. Você é meu. De trás dele, veio a voz de Setora. Haruhiro não se virou, tentando escapar com um salto lateral. Será que ele foi muito lento? As técnicas dos espiões Omitsu também são conhecidas como ninjutsu, moinho de vento voador. Haruhiro soltou um suspiro de espanto. O que era aquilo? Provavelmente tinha sido agarrado pelas costas e pelas coxas. E depois? Ele não fazia ideia. Seja lá o que fosse, o corpo de Haruhiro girou lateralmente com um impulso incrível. Setora também conseguia usar esse tipo de técnica física? E espera aí, não era justo usar uma técnica dessas aqui. Haruhiro foi jogado no fundo da água rasa. Quando tentou se levantar, já estava cercado por seus companheiros. Ei, 5 contra 1 não é justo, ele gritou. Kuzaku segurava firmemente os braços de Haruhiro, Yumi e Setora sua perna direita, e Shihoru e Mary sua perna esquerda. Preparar a apontar? Por ordem de Kuzaku, o corpo de Haruhiro foi primeiro lançado para a direita, em direção à costa. Ganhando impulso como um pêndulo, ele então girou para a esquerda, em direção ao mar. Nossa, eu não sou um objeto então. Ir. Ao segundo sinal de Kuzaku, todos o soltaram de uma só vez. Uau!
Ele estava voando. Será que ele estava conseguindo um tempo de voo impressionante? Ele estava um pouco assustado, mas foi bem divertido. Não, mas quando ele começou a cair, o medo surgiu de repente. O motivo pelo qual ele começou a se debater no ar foi porque achou que seria mais divertido assim. Bem, pelo menos nisso ele demonstrou muita compostura. Haruhiro caiu na água de costas. Mas não era mais funda do que ele esperava? Não a ponto de seus pés não tocarem o fundo, porém, em vez de voltar à superfície imediatamente, ele esperou um pouco. Quando ele emergiu da água berrando, "O que foi isso?" Em voz alta, seus companheiros caíram na gargalhada. Kuzaku estava com as mãos na barriga, com lágrimas nos olhos. Haruhiro estava tentando fazê-los rir, mas será que era realmente tão engraçado? Normalmente Haruhiro não faria coisas assim, então talvez o fato de ser inesperado os estivesse deixando mais felizes. Isso não era tão ruim, de vez em quando. Só de vez em quando, porém. Droga! Haruhiro cortou a água, avançando em direção a Kuzaku. A água chegava aos seus ombros e ficava mais funda com as ondas, então, mesmo dando tudo de si, ele não tinha muita velocidade. Ele devia estar parecendo engraçado fazendo aquilo, porque todo mundo estava rindo. Jimmy gritava da margem. Depois de assistir, ele decidiu que queria participar, mas não parecia ser esse o caso. Com a aproximação das ondas, algo passou por Haruhiro. Não apenas uma coisa. Elas vieram uma após a outra, e algumas roçaram em Haruhiro ao passar. Eram criaturas vivas. Talvez aquelas criaturas marinhas semelhantes a bestas que estavam espalhadas pela praia? Haruhiro. Os olhos de Kuzaku estavam arregalados e ele apontava para algo. Haru, atrás de você. Mary elevou a voz. Yumi, Shihoru e Setora também estavam gritando. Ku atrás. Haruhiro se virou. Espere, o que Algo tinha aberto bem a boca. Não era uma daquelas criaturas marinhas semelhantes a bestas. Era uma criatura diferente. O que poderia ser? Espera, agora não era a hora para especular. Foi por pouco. Muito por pouco. Será que ele ia ser devorado? Talvez não havia dúvidas. Ele estivesse em grandes apuros. Haruhiro soltou um grito misterioso e tentou pular para a esquerda como se sua vida dependesse disso. Mas foi arrastado por uma forte correnteza e não fazia ideia do que havia acontecido. Mas isso significava que ele ainda estava vivo. Aparentemente, ele não havia sido devorado. A criatura gigantesca avançava pela água. Mais do que as ondas, a corrente criada por aquela criatura estava jogando Haruhiro para todos os lados. Seria um tubarão? Uma orca? Provavelmente algo parecido. Haruhiro estremeceu. Normalmente ele teria morrido ali, não é? Ainda sentia que poderia morrer também. Isso era ruim. Ele ia se afogar. Mesmo quando conseguiu erguer o rosto acima da superfície para respirar, engoliu muita água. Eca salgado, ele gritou. Kuzaku e os outros gritavam e corriam descontroladamente. Aquela criatura não era um tubarão ou uma baleia. Ela tinha vindo para a terra e estava atacando as criaturas marinhas, uma após a outra. As manobras que demonstrava como usar seus antebraços bem desenvolvidos para arremessar facilmente suas presas e saltar no ar em terra firme para mordê-las, provavelmente estavam além da capacidade de um tubarão ou baleia. As criaturas marinhas, semelhantes a bestas que estavam descansando preguiçosamente na praia arenosa, fugiram em massa de volta para o mar. Não adianta, exclamou Haruhiro, ofegante. Quando nos deixamos levar, essas coisas sempre acontecem. Haruhiro estava indo em direção à terra firme, mas as criaturas marinhas em fuga colidiam com ele uma após a outra, e ele não conseguia ir aonde queria. Os gritos, rugidos e urros dos animais ecoavam pelo ar. O sol estava se pondo. Ao norte de Horonia, a paisagem rapidamente se transformou em uma densa floresta. No entanto, nos primeiros 30 a 40 metros, havia uma área onde as árvores haviam sido derrubadas, deixando uma planície gramada. A grama já havia crescido densa ali antes, mas agora estava repleta de barracas e lojas, todas aparentemente abertas 24 horas por dia. Haruhiro e o grupo compraram roupas novas neste mercado de emergência ao norte de Horonia. Não havia uma filial da Companhia de Depósitos Yorozu, então eles tinham pouco dinheiro. A seleção de produtos também era bem tropical, digamos assim. Havia muitas roupas chamativas, e foi um pouco difícil escolher, mas o grupo se virou. Os dragões estavam furiosos. Alguém tinha feito algo para irritá-los. Não importava o que alguém tivesse feito antes, os dragões nunca se mostravam fora dos voos entre seu ninho e os locais de pesca. Se alguém quisesse fazer algo contra os dragões, teria que se infiltrar em seus ninhos. E para se aproximar dos ninhos, teria que atravessar a densa floresta. A floresta era o lar dos Runarukas. Os Runarukas talvez soubessem de algo. Com o pirata Runaruka Tsuha à frente, Haruhiro e o grupo entraram na floresta. Pelo que Tsuha lhes contou, ou melhor, pela interpretação intuitiva de Yumi, os Runarukas não eram particularmente secretos, mas sim reservados. Mesmo que o grupo os chamasse, eles não se revelariam. Contudo, se o grupo se aproximasse e perguntasse educadamente, provavelmente haveria alguns Runarukas dispostos a ouvi-los. Além disso, os Runarukas geralmente acordavam à tarde e ficavam acordados a noite toda. Se o grupo quisesse encontrá-los, seria melhor procurá-los à noite. Tsuha disse que isso poderia levar o grupo até a aldeia onde sua família morava. Aliás, o chefe de seção Jimmy estava em outro lugar, investigando se havia outros rumores sobre os dragões. Por que os dragões estavam furiosos? Haruhiro não fazia ideia, mas eles não estavam causando destruição sem motivo. Mas se aquilo era vingança, era um tanto frágil.
Intimidação, talvez. Talvez estivessem exibindo seu poder incomparável, ameaçando o povo de Horonia por algum motivo. Não parecia isso? Na verdade, uma ideia lhe surgiu de repente. Ovos ou talvez filhotes de dragão. Será que alguém se infiltrou no ninho dos dragões e fugiu com seus ovos ou filhotes? Ele não estava familiarizado com a ecologia dos dragões ou suas habilidades, então isso era apenas fruto de sua imaginação. Mas talvez eles tivessem seguido o rastro de seus ovos ou filhotes e descoberto que estavam escondidos em Horonia. Então, como não podiam falar para exigir a devolução de seus filhos, estavam demonstrando isso por meio de suas ações. Ele não sabia o tamanho dos filhotes de dragão, mas considerando o tamanho dos dragões adultos, eles não podiam ser pequenos. Provavelmente chorariam ou se debateriam também, então os ovos pareciam a possibilidade mais provável. Ou talvez os filhotes já estivessem mortos e os pais acreditassem que ainda estavam vivos, ou algo assim. No entanto, será que eles realmente tinham valor suficiente para justificar o risco de roubar um ovo de dragão ou um filhote de dragão? Ele perguntou a Jimmy e recebeu como resposta: não posso dizer que não exista. Se fossem artefatos genuínos, haveria inúmeras pessoas que desejariam um ovo, um filhote de dragão vivo ou até mesmo o cadáver de um filhote. Horonia era uma cidade de piratas, mas mercadores também vinham negociar com eles. Nesses navios mercantes ou piratas, às vezes havia pessoas de origens e objetivos incertos. Caçadores de tesouros, poderíamos chamá-los. Para dar um exemplo, exploradores como Lala e Nono poderiam fazer algo como entrar em uma zona proibida como o Ninho do Dragão e levar um ovo de dragão ou um filhote. Não era impossível. Se algo assim tivesse, hipoteticamente, acontecido, não seria estranho que algumas pessoas tivessem visto ou ouvido algo. O fato de os dragões terem atacado o porto apenas uma vez era interessante. Isso era, novamente, apenas imaginação dele, mas naquela época, os culpados poderiam estar no cais número 2, ou a bordo de um dos navios atracados ali. Então talvez o culpado tenha escapado por pouco e agora esteja escondido na cidade. Assim, os dragões vinham atacando Horonia desde então, tentando ameaçar o culpado para que devolvesse o ovo ou filhote de dragão, ou então. Não havia provas, então, como já foi dito repetidas vezes, tudo aquilo era pura imaginação de Haruhiro. Mas alguém tinha feito algo de ruim aos dragões. Esse alguém estava em Horonia. Ou pelo menos estivera em Horonia. Haruhiro tinha certeza disso. Se essa pessoa fosse esperta, talvez não tivesse deixado nenhum rastro. Mesmo assim, mesmo que Haruhiro não conseguisse pegá-la pelo rabo, poderia haver um único fio de cabelo daquele rabo em algum lugar. A floresta era um lugar assustador à noite, mas o grupo de Haruhiro tinha experiência com Darungar e o Vale dos Mil, e contava com Tsuha como guia. Eles ouviram gritos de feras ou sentiram sua presença em diversas ocasiões, mas nada de grave aconteceu durante a cerca de 2 horas de caminhada. Vai demorar um pouco ainda? Perguntou Kuzaku. Yumi perguntou a Tsuha. Tempo? Levar? Ainda? Ela estava simplesmente dividindo a frase em palavras separadas, não é? Ryumori respondeu Tsuha. Logo avistaram o que parecia ser um fogo à frente. Uma tocha ou algo parecido, provavelmente. Ao se aproximarem, descobriram que era uma fogueira, e havia um Runaruka parado ao lado dela. Tsuha cumprimentou o outro na língua dos Runarukas e o Runaruka respondeu. Venha, disse Tsuha. Por aqui. Tsuha apontou para além da fogueira e guiou Haruhiro e o grupo adiante. O Runaruka perto da fogueira vestia roupas como as de Tsuha, carregava um arco e flechas no ombro e um machado na cintura. Ele não desviou o olhar de Haruhiro e do grupo até que eles tivessem passado, mas não havia nenhuma hostilidade em particular. Ainda assim era estranho. O que era estranho exatamente? Haruhiro não conseguia expressar em palavras, mas algo o incomodava. Tsuha, ele chamou. NNGH? Tsuha respondeu imediatamente. Você volta com frequência à aldeia de Runaruka? Não. Droga. Haruhiro praguejou involuntariamente, mas agiu rapidamente. Sacou sua adaga, agarrou Tsuha e a pressionou contra a garganta do Runaruka. Haru-kun. Yumi chorou. Kuzaku pareceu surpreso. O quê? Fiquem em guarda, gritou Haruhiro. Não se mexam, avisou Tsuha que se debatia. Vocês entenderam, não é? O que eu estou dizendo. Vocês entenderam o tempo todo. Vocês estão tentando nos armar uma cilada, não é? Tsuha parou de resistir, mas não respondeu. Alguém se aproximava. Era o Runaruka que estivera junto à fogueira antes. Ele tinha uma flecha engatilhada e pronta para ser disparada. Setora tentou fazer com que Kishi se movesse silenciosamente em direção à escuridão, e o Runaruka disparou sua flecha. Ki! Gritou Kishi dando um salto para trás. Ele desviou da flecha por um triz, mas foi por pouco. O Runaruka estava preparando sua próxima flecha. Aquele Runaruka era um atirador muito bom. Nós fizemos besteira, murmurou Setora. De fato, não era essa a intenção, mas eles baixaram a guarda. Tem mais. Foi tudo que Mary disse. Shihoru se preparou soltando um suspiro de alívio. À frente, à direita e à esquerda, agora se ouviam sons. Eles estavam deliberadamente optando por não esconder seus passos. Estamos aqui, diziam ao grupo. Quando Kuzaku tentou desembainhar sua grande katana, o Runaruka com o arco pronto gritou, e Ana, com uma voz assustadora. Espada sem desembainhar, disse Tsuha em voz baixa. Atire flecha. Veneno. Morra rápido. Kuzaku. Haruhiro balançou a cabeça. Kuzaku retirou a mão do cabo de sua grande katana. Você vai nos matar? Perguntou Haruhiro. Tsuha não decide. Quem decide? Pai. Seu pai? Papai de Tsuha. Líder de Kamushika. Algum tipo de líder tribal? Ponderou Haruhiro. Então você é o próximo na linha de sucessão para liderar sua tribo? Tem um irmão mais velho. Descobriu-se que o líder dos Runarukas que havia cercado o grupo e os aprisionado nessa armadilha era aquele irmão mais velho.
Um Hunarauka que se parecia um pouco com Tsuha, mas era mais alto e tinha uma constituição mais robusta, aproximou-se dizendo algo em sua língua. Segundo a tradução de Tsuha, se eles permanecessem quietos e não resistissem, não seriam mortos tão cedo. Além disso, seu irmão liderava mais de 10 Hunarukas, e todos eles eram arqueiros com seus arcos apontados para o grupo. Haruhiro não tinha motivos para duvidar das palavras de Tsuha sobre as flechas estarem revestidas com veneno mortal. Por ora, parecia que teriam que fazer o que lhes foi ordenado. Suas mãos foram amarradas firmemente atrás das costas com corda, e eles foram levados embora. Inicialmente, Kishi mostrou suas presas para intimidar os Hunarukas que se aproximavam, mas quando Setora disse, "Pare, Kishi", ele se calou e foi amarrado. O Nyaya cinza foi carregado pelos Hunarukas como bagagem. Ao longo do caminho, Setora murmurava coisas como, "Eles nos pegaram. Não sei como isso acabou assim." Então ela tropeçou em alguma coisa e empurrou Haruhiro levemente. "Ah!" ela exclamou. "Sim", advertiu-os um sábio. "Desculpe", Setora se desculpou timidamente afastando-se de Haruhiro. Em cerca de meia hora provavelmente chegaram a um lugar iluminado por várias fogueiras, provavelmente uma aldeia. Quantas dessas casas elevadas, construídas no topo das árvores, havia ali? Era difícil dizer. Mesmo durante o dia, elas ficavam escondidas pelas árvores, então seria complicado calcular. Ainda assim, não parecia ser uma aldeia pequena, de forma alguma. Muitos Hunarukas aguardavam Haruhiro e o grupo. Não apenas dezenas, mas centenas. Eram 200, 300. Pelo tamanho deles, não eram apenas adultos. Havia crianças misturadas também. As roupas que vestiam provavelmente vieram de Horonia. Pelo que parecia, eles as haviam ajustado aos seus corpos. Cada Hunaruka carregava um arco e flechas adequados ao seu tamanho pendurados no ombro. Além disso, muitos deles portavam machados, facas ou espadas curvas. Todos tinham rostos de raposa, e era bastante difícil determinar a idade deles apenas pelo tamanho, mas parecia que a quantidade de pelos aumentava com a idade. Os Hunarukas menores tinham pouco pelo, enquanto os que pareciam mais velhos eram extremamente peludos. Haruhiro e o grupo foram acomodados em frente a uma grande fogueira acesa no meio da praça. Tsuha e o corpulento Hunaruka, que aparentemente era irmão de Tsuha, conversavam sobre algo. Os outros Hunarukas observavam o grupo à distância. Pouquíssimos Hunarukas foram para Horonia, o que significa que os demais tiveram pouco contato com o mundo exterior. Então talvez os humanos fossem uma visão incomum para eles. Você acha que Tsuha estava enganando Yumi e todo mundo o tempo todo? Yumi abaixou a cabeça, visivelmente deprimida. Não acho que eles estivessem tentando nos enganar especificamente. Mesmo com as mãos amarradas firmemente atrás das costas, Setora estava calma, sentada de joelhos com as costas eretas. Kishi, que estava ao lado dela, imitava a postura de Setora, o que era meio engraçado. Eles podem ter se infiltrado na companhia pirata K&K por algum motivo, e fingir que não entendiam a língua humana deve ter sido mais conveniente para eles. Yumi passou tanto tempo conversando com Tsuha e nem percebeu. Não, disse Kuzaku com uma risada amarga. A culpa não é só sua, Yumi-san. Nenhum de nós percebeu, entendeu? Quer dizer, mesmo ouvindo você interpretar, eu nunca pensei, isso é suspeito, ou algo do tipo. No Hugo, gemeu Yumi. Yumi é uma verdadeira boba. De repente, abrindo caminho através da parede de Hunarukas, surgiu uma Hunaruka especialmente fofa, acompanhada por uma grande. Quando os dois pararam em frente a Haruhiro, toda a área ficou em silêncio. O Hunaruka fofinho falou. O Hunaruka grande interpretou. Humanos entram na floresta. Os Hunarukas não permitem. Vocês são humanos maus. O grande Hunaruka era ligeiramente mais fluente que Tsuha, o que foi uma surpresa. Ainda assim, esse Hunaruka era enorme. Ele era mais alto que Kuzaku. Usava apenas um colete sem mangas na parte superior do corpo, mas seu peito era tão largo que parecia prestes a explodir. Seu pescoço, ombros e braços eram grossos, e seu corpo estava em outro nível em comparação com os outros Hunarukas. Ele tinha o mesmo rosto de raposa, mas será que ele realmente pertencia à mesma raça? Nós não somos humanos maus, começou Haruhiro, olhando do Hunaruka fofinho para o Hunaruka grande. Você se importa se eu explicar? Big traduziu a pergunta e Fluffy assentiu com a cabeça. Fale, insistiu Big. Haruhiro respirou fundo. Tenho certeza de que vocês, Hunarukas, sabem que os dragões estão atacando Horonia. Suspeitamos que seja porque alguém fez algo para irritá-los. Estamos procurando quem foi. Queremos descobrir o que fizeram. Acredito que essa pessoa deve ter entrado no ninho dos dragões e roubado algo. Big sussurrou no ouvido de Fluffy, contando-lhe as palavras de Haruhiro. Tsuha tinha sido avisada de que se dissessem algo assustador, o Geogus viria e os deixaria doentes. Os Hunarukas provavelmente acreditavam que falar sobre qualquer coisa relacionada aos dragões atrairia o Geoguv. Era por isso que Big falava baixo, para que os outros Hunarukas não ouvissem. Fluffy estava sussurrando algo para Big. Big assentiu com a cabeça e em seguida lançou um olhar fulminante para Haruhiro. Vocês são pessoas más. Suas palavras evocam um vento frio. Uma das características do Geoguv era que quando ele chegava, dava para perceber imediatamente porque um vento frio soprava. Talvez só o fato de falar sobre um tabu fosse suficiente para fazer de Haruhiro uma pessoa má aos olhos dos Hunarukas. Talvez, só talvez, ele fosse ser morto. Não, a situação não era tão grave. Não era uma crise da qual ele não pudesse sair. Ou pelo menos era o que ele pensava. Na verdade, foi apenas instinto. Nós não somos os humanos maus, disse ele. Eles estão em outro lugar, ainda escondidos em Horonia. Eles fizeram a coisa errada. Podemos deixá-los ir? Esse é o seu problema. Não tem nada a ver com Hunarukas. Só queremos que você nos ajude um pouquinho. Hunarukas não vai se envolver. Nesse ritmo, os piratas vão abandonar Horonia.
Se Horonia desaparecer, isso também será um problema para vocês. Há muito tempo Horonia não existia, disse Big. Isso não era um problema para os Hunarukas. Big já não se dava ao trabalho de interpretar tudo para Fluffy. Se Fluffy fosse algo como o chefe da tribo, Big poderia ser seu sucessor. Ou então, Big era o chefe, ou seja, o pai de Tsuha, e Fluffy era o ancião, ou antigo chefe que havia assumido uma posição de conselheiro. De qualquer forma, era difícil saber quanta pressão aplicar. Se Haruhiro irritasse Big, era possível que fosse executado ali mesmo. Talvez fosse melhor não ser tão agressivo e implorar por sua vida. Papai. Tsuha deu um passo à frente, dizendo algo para Fluffy na língua dos Hunarukas. Ao que tudo indicava, Fluffy era mesmo o pai de Tsuha. Tsuha. Big repreendeu Tsuha. Tsuha respondeu com alguma coisa, e depois continuou conversando com Fluffy. Parecia que Tsuha estava argumentando em nome deles. Haruhiro se perguntou o que Tsuha estava tentando fazer, depois de tê-los levado a essa armadilha, mas se Tsuha fosse ficar do lado deles, isso ajudaria. Vá em frente, Tsuha. Se as negociações fracassassem, Haruhiro e seu grupo poderiam, na pior das hipóteses, ter que recorrer ao uso da força. Se isso acontecesse, nenhum dos lados sairia ileso. Havia crianças envolvidas, então ele preferiria evitar essa situação. Tsuha ainda argumentava com paixão. Haruhiro examinou a área ao redor. Se chegasse a esse ponto, o que ele faria? A verdade era que Haruhiro tinha uma pequena lâmina afiada escondida, e ele podia cortar as cordas a qualquer momento. Antes de chegarem àquela vila, Setora esbarrou nele de propósito e lhe entregou a lâmina. Ela provavelmente também tinha uma. Se Haruhiro e Setora quisessem, poderiam se libertar das amarras imediatamente. Os Hunarukas haviam amarrado as mãos do grupo, mas não se deram ao trabalho de desarmá-los. Era difícil chamá-los de cautelosos. As flechas envenenadas exigiam cautela, mas se o grupo se lançasse rapidamente na multidão, os Hunarukas não conseguiriam atingi-las por medo de acertar o alvo errado. Havia também a opção de fazer o chefe Fluffy de refém. Essa talvez fosse a solução mais prática. Se ele fosse fazer isso, teria que ser de surpresa, então precisava agir antes que não houvesse outra escolha. Se Haruhiro se movesse, seus companheiros certamente reagiriam. Ele não tinha nenhuma preocupação com isso. Tsuha apontava para eles e dizia algo em tom violento. Chegou a hora? Ainda não? Se ele errasse, as coisas ficariam muito ruins. Isso era verdade, mas se ele se preocupasse demais com o fracasso, seu corpo ficaria tenso e seria difícil dar o seu melhor. Ele precisava parar de se importar, até certo ponto. Não importava o que acontecesse, ele lidaria com a situação quando ela surgisse. Tuvan Hashite! Gritou Tsuha, e a multidão de espectadores de Hunaruka rugiu, o que preocupou um pouco Haruhiro. Tuvanha! 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 A multidão batia os pés e entoava essa palavra. Eles estavam muito animados. Nada bom. Nessa situação, seria difícil se mexer. De repente, o grande Hunaruka bateu no peito largo. Tuvanha! Afastem o vento frio. Eu sou um Vadan, primogênito de Papa Duty, chefe dos Kamushika. Humanos, duelem comigo 1 contra 1. Haruhiro pescou 2 vezes. Duelo? O quê? Bem, acho que só pode ser eu. Kuzaku se levantou. Os Hunarukas rugiram ainda mais alto. Sua vez. Sua vez. Sua vez. Sua vez. Sua vez. Não, não, não. Haruhiro estava meio atordoado. Por que? Ele murmurou. Kuzaku se virou, olhando para Haruhiro. Ele tinha uma expressão confusa no rosto. Não posso. O inimigo é grande, então imaginei que seria eu. Esse não é realmente o problema aqui. Os Hunarukas estavam todos empolgados e Vadan, o grande Hunaruka, estava tirando o colete, claramente pronto para a luta, e Kuzaku também tinha um ar de eu te pego. Venha! Parecia que eles iriam ter um duelo mano a mano. Sério, por quê? A grande fogueira foi afastada e 12 fogueiras menores foram acesas em círculo ao redor da praça. Ninguém além do chefe da tribo Kamushika, Papa Duty, seu filho mais velho, Vadan, e seu oponente Kuzaku foram autorizados a entrar no ringue. Haruhiro e o resto do grupo foram naturalmente obrigados a sentar-se fora da arena. Assim como Vadan, Kuzaku foi obrigado a tirar sua armadura e ficou nu da cintura para cima. Papa Duty realizou uma revista corporal em ambos os participantes, verificando se nenhum deles portava algo que pudesse ser usado como arma. O duelo seria realizado sem armas. Tsuha explicou o que estava acontecendo em uma linguagem humana desajeitada. Tuvanha não era o duelo em si, mas um ritual realizado para afugentar os Gelguvs. Havia um significado em 2 homens destemidos arriscarem suas vidas em uma competição de força, e os Gelguvs fugiriam com medo de sua bravura selvagem. Também existiam regras adequadas. O uso de armas era proibido. Se você deixou o anel, você perdeu. Se você morresse, você perdia. Não houve rendição. Isso foi tudo. Foi revigorante ver como tudo era claro e simples. Parecia que qualquer ataque era permitido, desde que não envolvesse o uso de armas, mas, segundo Tsuha, lutar sujo não seria bem visto. Lutar de forma justa e matar uns aos outros com as próprias mãos, é isso? Não é bastante perigoso. No centro do ringue, Papa Duty ostentava uma expressão solene. Quer dizer, ele tinha cara de raposa, então Haruhiro não entendia muito bem suas expressões, mas tinha a impressão de que era esse o tipo de expressão que ele estava demonstrando. De qualquer forma, ele estava ali parado com essa aura solene. Vadan estava na beira do ringue, alongando-se, girando os braços em círculos e fazendo diligentemente seus exercícios de aquecimento. Os lutadores ficavam empolgados com cada pequeno movimento de Vadan.
Olhando em volta, não havia nenhuma outra Runaruka construída de forma tão impressionante quanto a dele. Então Vadan poderia ser considerado uma espécie de herói do povo Kamushika. Aliás, os Kamushika eram apenas uma tribo de Runaruka, e por acaso eram os maiores da ilha principal. Kuzaku estava torcendo a parte superior do corpo, alongando o tendão de Aquiles e se concentrando em uma variedade de exercícios de alongamento. Como ele movia o corpo de forma lenta e relaxada, parecia que não estava nada nervoso, mas quem sabia como ele realmente se sentia. Kuzaku. Yumi o chamou. Kuzaku se virou para eles e sorriu. Ele é incrivelmente tranquilo, disse Setora, sentada ereta, calma e serena também. Kishi, que estava ao lado dela, estava com as orelhas em pé e parecia ter um pouco mais de senso de urgência. Mas talvez fosse apenas que todo o barulho o estivesse impedindo de se acalmar. Kuzaku-kun deu seu melhor. A voz de Shihoru estava trêmula. Seu corpo inteiro estava tenso e ela estava rígida. Essa era Shihoru. A situação devia ser mais difícil para ela do que estar em apuros por conta própria. O rosto de Mary também estava tenso. Se você se machucar, eu te curarei. Kuzaku acenou com as duas mãos e exibiu um sorriso largo. Tá bom. Se isso acontecer, conto com vocês. Bom, vai ficar tudo bem. Eu dou conta. Será que Haruhiro deveria dizer que palavras difíceis e provocá-lo? Ou deveria simplesmente encorajá-lo? Haruhiro ainda estava indeciso quando Kuzaku lhe fez um sinal de positivo silencioso. Não há necessidade de palavras entre nós, é isso? Sim, é verdade. O oponente de Kuzaku parecia bastante confiante em suas habilidades. Dificilmente seria um caso em que seu tamanho o faria parecer mais forte do que realmente era. Kuzaku era especialista em se defender com sua armadura, capacete e escudo, absorvendo golpes do inimigo sem medo e, em seguida, buscando revidar. Se estivessem lutando sem luvas, essas táticas seriam completamente inúteis. Era por isso que Haruhiro estava preocupado, mas Kuzaku estava a vários metros de distância. Ele não podia lhe dar conselhos detalhados. Mesmo assim, tinha a sensação de que isso não era necessário. Quando Haruhiro assentiu com a cabeça, o rosto de Kuzaku se iluminou com um sorriso. Por que você está tão feliz? Perguntou Haruhiro intrigado. Bem, acho que está tudo bem. Ozurei. Adi está. Deu o obou. Papaduta abriu os braços, deixando sua voz sonora ecoar. Sua vez. Sua vez. Os Runarukas entoaram cânticos e Papadut continuou. Hagariei. Então ou. Huregaarei. Sua vez. Sua vez. Arazuti. Nanadi ia. Tuvanra. Sua vez. Sua vez. Ozeiou Kamushakaon Vadan. 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 Kuan Ozee Nahagura Kuzaku. Quando o pai de Dut chamou o nome de Kuzaku, todos os Runarukas mostraram as presas, sibilando como se estivessem vaiando. Sem querer deixar a multidão os humilhar, Haruhiro e os outros gritaram repetidamente o nome de Kuzaku. Kuzaku. Haruhiro gritou. Niaya. Kuzaku. Kuzaku. Gritou Yumi. Kuzaku-kun, aguente firme, chamado Shihoru. Mostra pra ele, Kuzaku. Gritou Mary. Não. Esse era Kishi. Asimun-min. Podem vir com tudo. Kuzaku fez gestos para provocar os Runarukas enquanto se aproximava de Vadan. Os dois ficaram frente a frente, com uma distância de 40 ou 50 centímetros entre eles. Kuzaku tinha cerca de 180 centímetros de altura, o que colocava Vadan com cerca de 2 metros. Eles tinham larguras semelhantes, mas o corpo de Vadan era muito mais robusto. Principalmente o peito e a cintura, que pareciam se projetar para fora, e os braços e pernas que eram incrivelmente grossos. Será que o cabelo apenas os fazia parecer maiores? Não, mesmo levando isso em consideração, Vadan realmente tinha muito mais músculos. Tuvan Razei. Papadut deu o sinal para começar e recuou. Nem Vadan nem Kuzaku se mexeram ainda. Os Runarukas gritaram Vadan, Vadan, incitando seu herói. Os dois se encararam, sem piscar. Primeiro, Vadan recuou a perna esquerda e ergueu as mãos até a altura do rosto. Parecia que ele estava convidando Kuzaku para uma luta e para comparar suas forças. Num simples teste de força muscular, o maior levava vantagem. Mas Kuzaku estava calmo. Ele não aceitou o desafio de Vadan, desferindo um golpe amplo com o punho direito. Os Runarukas sibilaram de raiva. Provavelmente estavam criticando Kuzaku, chamando de covarde por não aceitar o teste de força. Enquanto isso, Kuzaku dizia de forma fácil de entender: vou te bater muito forte, forçando Vadan a tomar uma decisão. Gritou Vadan num tom que soava como um venha para cima, fincando os calcanhares no chão e inclinando-se para a frente. Ele se preparou para deter a mão de Kuzaku. Ninningu. Kuzaku desferiu um golpe. Sua mão estava cerrada com força, mas não foi um soco. Ele não estendeu a mão. Ele a empurrou para frente enquanto a abaixava bruscamente. A área da base do seu dedo mindinho até o pulso, aquele lado da mão, atingiu o focinho de Vadan. Vadan cambaleou por um instante. Sangue jorrou de seu nariz. Contudo, ele não apenas manteve a posição, como também juntou as mãos e as ergueu. Morra! As mãos de Vadan acertaram um golpe direto na nuca de Kuzaku. Por um instante, o som deu a impressão de que sua cabeça havia sido arrancada, mas não foi o caso. Kuzaku acabou numa posição incrivelmente próxima de estar de 4. Mesmo assim, de alguma forma, ele conseguiu se equilibrar e não cair. Vadan bufou 2 vezes, limpando o sangue das narinas esquerda e direita, e então agarrou Kuzaku. Ele se inclinou sobre as costas de Kuzaku, segurando-o pela parte de trás das coxas. Ele o pegou no colo daquele jeito de propósito? Sim, era exatamente isso. Uau! Vadan ergueu Kuzaku, girando-o para o lado. Kuzaku foi erguido acima da cabeça de Vadan. Pare! Shihoru praticamente gritou. Os Runarukas cantavam, criança, 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 incentivando seu herói. Haruhiro rangeu os dentes. Ele não fechou os olhos. Vadan jogou Kuzaku no chão. Não, isso teria sido melhor do que o que ele realmente fez.
Foi diferente. Ele não fez isso. Mvadan ajoelhou-se. Ele derrubou Kuzaku não no chão, mas sobre o joelho direito. Você vai quebrá-lo. Se fizer isso, você vai quebrar as costas dele. Kuzaku rolou do joelho direito de Mvadan para o chão. Vadan se levantou, erguendo o punho direito. A multidão gritou. Vadan, 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 Vadan. Os Sunarukas rugiram. Kuzaku estava de bruços, imóvel. Ele pressionava o braço esquerdo contra as costas. Ele não consegue se mexer? Impossível. Será que ele quebrou a coluna mesmo? Kuzaku. Haruhiro começou a se levantar involuntariamente, mas alguém o pressionou pelos ombros por trás e o impediu. Era Tsuha. Sem posição. Vadan circulou lentamente o ringue enquanto caminhava em direção a Kuzaku. A rendição não seria aceita. Será que Vadan tentaria forçar Kuzaku a sair do ringue? Ou finalizaria? Os Sunarukas provavelmente queriam um desfecho definitivo. Era difícil imaginar Vadan traindo essa expectativa. Ele provavelmente pretendia encerrar tudo matando Kuzaku no ringue desde o início. Yumi e Shihoru estavam torcendo muito, mas Mary e Setora estavam bem quietas. Haruhiro obrigou-se a respirar. Como líder do partido, Haruhiro observou Kuzaku durante todo esse tempo. Como um camarada também. E provavelmente também como um amigo. Por isso ele entendeu. Kuzaku ainda não havia perdido a vontade de lutar. Não é verdade, Kuzaku? Vadan tentou chutar Kuzaku. Ele parou. Ada. Os Sunarukas o incitavam a se apressar. Faça isso. Mate-o. Eles certamente estavam dizendo. Vadan tentou chutá-lo, mas parou. Houve algumas vaias da plateia. Pode parecer o contrário, mas Vadan aparentemente estava sendo bastante cauteloso. Ele provavelmente estava testando a reação de Kuzaku. No entanto, mesmo depois de tentar atacá-lo 2 vezes, Kuzaku não se moveu. Aquele último ataque deve tê-lo atingido com muita força. Que moleza! Pelo menos vou terminar com um golpe impactante para satisfazer a torcida. Talvez fosse isso que Vadan pensava. Para pegar Kuzaku de volta no colo, ele se agachou e estendeu os 2 braços. Foi então que aconteceu. Kuzaku levantou-se de um salto e deu uma cabeçada em Vadan, atingindo-o no queixo. A cabeça de Vadan voou para trás, e Kuzaku partiu para um ataque feroz. Seus punhos. Com os punhos esquerdo e direito, ele golpeou o rosto de Vadan. Após levar vários bons golpes, Vadan cobriu o rosto com os braços. Kuzaku não se importou e o desferiu uma saraivada de socos por cima da guarda. Seu objetivo era romper a guarda de Vadan à força. Talvez pressentindo o perigo, Vadan tentou atingir Kuzaku na lateral esquerda com um chute circular usando o pé direito. Kuzaku certamente já esperava por isso. Ele não se esquivou e, em vez disso, agarrou a perna direita de Vadan com o braço esquerdo. Ele empurrou Vadan para baixo, montou nele e o golpeou sem parar. O rosto de Vadan estava sendo castigado. Os Sunarukas gritaram. Vadan tentava se defender do ataque de Kuzaku, mas não conseguia. Ele já estava ensanguentado e cada vez menos capaz de se defender. Por fim, Vadan acabou estendido no chão, com os braços e pernas abertos. Será que ele havia caído? Kuzaku podia vencer. As probabilidades eram extremamente favoráveis à vitória. Agora, ele só precisava finalizar a luta. A questão era como. Kuzaku saltou para longe de Vadan. Um nocaute. Se ele conseguisse forçá-lo a sair do ringue sem tirar sua vida, nada seria melhor. Esse pensamento passou pela cabeça de Haruhiro, e provavelmente pela de Kuzaku também. Não era um pensamento ingênuo. Kuzaku tentou agarrar o tornozelo direito de Vadan. Vadan provavelmente não estava imitando Kuzaku de antes, mas naquele instante, ele pareceu despertar e partiu para o contra-ataque. Ainda deitado no chão, ele chutou. Chutou Kuzaku com os 2 pés. Quando Kuzaku recuou, Vadan levantou-se imediatamente. Avançando contra ele, Vadan desferiu golpes com as mãos e os pés. Ele não estava usando técnicas refinadas de forma alguma, mas tinha intensidade. Se estivesse lutando contra Haruhiro, mesmo um único daqueles golpes teria arrancado sua alma do corpo. Kuzaku não foi forçado a ficar totalmente na defensiva. Ele também atacou. Ou melhor, ele foi atingido e revidou. Revidou e foi atingido novamente. Quando atacava, era atingido, e quando era atingido, revidava. Nenhum dos dois estava bloqueando. Vadan já estava ensanguentado no início, mas em algum momento Kuzaku também acabou com hematomas por todo o rosto, peito e laterais. Ele estava sangrando por todo o corpo. Vadan. Os Sunarukas chamaram o nome de seu herói. Vai acontecer. Kuzakuki. Vai acontecer. De nada. Niaon. Tudo que Haruhiro e o grupo podiam fazer era acreditar na vitória de Kuzaku e comemorar até ficarem roucos. Vadan desferiu um golpe forte com o braço direito e acertou Kuzaku em cheio. Intencionalmente ou não, Kuzaku abaixou um pouco a cabeça. Graças a isso, o punho direito de Vadan o atingiu em cheio na lateral da cabeça. Isso pareceu machucar a mão direita de Vadan, mas ele ainda a usou para dar um tapa em Kuzaku. Kuzaku ou não conseguiu ou não quis se esquivar, porque continuava levando tapas de Vadan. De repente, Vadan parou de se mover. Ele estava visivelmente sem fôlego. Nesse instante, Kuzaku encurtou a distância entre eles. Envolveu os braços no pescoço de Vadan, puxou-o para si e acertou uma joelhada em seu flanco. De novo e de novo. Vai! Kuzaku gritou. Vadan não tentou derrubar Kuzaku, optando por receber os golpes. NNGH. Gunning. Por fim, os dois se separaram. Em seguida, foi a vez de Vadan. Todos sabiam disso. É claro que Vadan correu para frente e saltou. Foi um chute voador com os 2 pés juntos. Não importa o quão machucado Kuzaku estivesse, ele deveria ter conseguido desviar. Mas Kuzaku não se esquivou. Ele tentou bloquear os chutes de Vadan com o peito. Foi uma loucura. Kuzaku foi arremessado para o lado, mas Vadan caiu no chão.
Nenhum dos dois se levantou imediatamente. Os Sunarukas entoavam o nome de Mvadan, enquanto o partido entoava o de Kuzaku. Vadan se levantou e Kuzaku também. Houve uma chuva de aplausos. O da Aya. Venha. Mvadan acenou. Kuzaku recuou alguns passos, ganhando impulso para se aproximar. Vahahain. Não foi um chute saltando qualquer. Kuzaku desferiu um chute giratório saltando na lateral do rosto de Mvadan. Mvadan foi abatido, e embora Kuzaku tenha perdido o equilíbrio, de alguma forma conseguiu se segurar, evitando a queda. Isso foi inédito. Kuzaku recebeu aplausos estrondosos dos Sunarukas. É isso aí. Kuzaku ergueu o punho em resposta e se virou para Mvadan, que estava caído. Levante-se. Vamos, levante-se. Eu sei que você ainda pode lutar. Você não tem mais nada a oferecer. De jeito nenhum. Mvadan primeiro rolou para o lado, ficando de bruços, e depois usou todos os seus braços e pernas para se levantar. Vadan, 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 Vadan. Kuzaku e Vadan foram ambos incríveis. Verdadeiramente extraordinários. Haruhiro precisava que Kuzaku vencesse, obviamente. Mas mesmo assim, ele não queria ver Vadan sofrer uma derrota humilhante. A febre no ar provavelmente estava afetando sua capacidade de tomar decisões. Haruhiro se sentia um verdadeiro pessimista por pensar assim. Sim, eles eram incríveis e tudo mais. Claro, mas por que ambos continuavam apanhando daquele jeito? Deveriam se defender ou esquivar mais. Será que eram estúpidos? Mais do que dispostos a bancar os idiotas, Kuzaku e Mvadan estufaram o peito, sem menosprezar o oponente, tentando exibir sua própria força. E aí? Eu sou durão, né? Eu sou mais resistente. Então eu sou ainda mais durão que você. Vou fazer ainda melhor. Kuzaku e Mvadan tropeçaram um na direção do outro. Quando Vadan estendeu o punho esquerdo, Kuzaku o amparou levemente com a mão esquerda. A mão direita de Mvadan estava ferida e ele não conseguia mais fechá-la. Os dois deram um passo para trás. Kuzaku avançou primeiro e desferiu um soco em Mvadan. Mvadan revidou o golpe de Kuzaku. Em seguida foi a vez de Kuzaku. Então Vadan. Eles se agrediram mutuamente. Ambos estavam completamente espancados e exaustos, mas entregaram cada golpe com toda a sua alma. Precisavam sentir dor. Seria Vadan? Ou Kuzaku? Quem se ajoelharia primeiro? Com os sentimentos de não me importo com quem ganhe, só quero que acabe logo e não perca, Kuzaku presos na garganta, Haruhiro mal conseguia respirar. Era entorpecedor. Provavelmente terminará com o próximo golpe. Mas depois não aconteceu. Bem, talvez desta vez. Ainda não? Essa próxima tem que ser a ideal. Ainda não? Os socos continuaram a voar de um lado para o outro por um longo tempo, e ele começou a se perguntar se aquilo algum dia terminaria. O punho direito de Mvadan atingiu a bochecha de Kuzaku com força. O punho direito que ele não deveria mais ser capaz de desferir. Os Sunarukas vibraram, e Haruhiro quase gritou o nome dele também. Kuzaku tropeçou. Havia um sorriso em seu rosto desfigurado. Vai! O que ele estava tentando dizer? Kuzaku já não conseguia falar direito. Mesmo assim não caiu. Foi Vadan quem desmaiou. Mvadan caiu de joelhos como se sua cintura tivesse cedido. Então, quando Vadan estava prestes a cair para frente, Kuzaku o amparou. Vadan estava claramente inconsciente. Era evidente que todo seu corpo havia ficado mole. Mesmo assim, Kuzaku pegou o braço direito de Mvadan e o ergueu bem alto. Setora balançou levemente a cabeça. Shihoru e Yumi estavam olhando para Kuzaku. Mary assentiu com a cabeça. O grito dos Sunarukas ecoou pelos céus. Haruhiro finalmente soltou um suspiro.